torcedores, muito mais torcedores do Vasco do que torcedores do Botafogo hoje aqui no Maracanã. Aí o bandeirão da torcida do Vasco. O Vasco jogando contra o Botafogo pela 5ª rodada. Ouça a torcida do Vasco. Lédio Carmona, as duas goleadas dão confiança ao torcedor? Dão confiança e dão esperança, mas uma coisa é a esperança do torcedor, que faz parte do roteiro, faz parte do script, é absolutamente natural. A outra é a responsabilidade da comissão técnica, da diretoria do Vasco. Esse time ainda não está pronto, precisa de reforços. Está num processo de reformulação interessante. É um time mais forte do que o do ano passado. Está aí o bandeirão da torcida vascaína, mas ainda precisa de algumas contratações pontuais, principalmente para a parte criativa do meio campo. Bernardo está hoje de volta ao time titular, jogando no lugar do Montoya. Outras do Botafogo com o repórter Guido Nunes. Luiz, como o foco do Botafogo é a Libertadores, uma informação para o torcedor sobre o Deportivo Quito. O time chegou na tarde deste domingo ao Rio de Janeiro, vai treinar na segunda-feira em Laranjeiras, onde costuma treinar o Fluminense, já preparando para essa partida de quarta-feira aqui no Maracanã, Luiz. Vamos com as escalações, começando pelo Vasco, começando pelo mandante do jogo. Vasco e Botafogo para você aqui no Maracanã. Vamos às escalações dos dois times. Martim Silva, o goleiro número 1. Lateral direito, André Rocha. O Vasco apresentando novidades na sua escalação. Novidades no time do ano. Luan é o 21. Rodrigo, número 3. Marlon é o 16. Da zaga, só o Luan, do time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Proteção do Guinha Azul no meio campo. Aranda, fazendo seu terceiro jogo como titular, é o número 14. Felipe Bastos de volta ao empréstimo, depois de jogar na Ponte Preta, é o número 6. Na frente, Bernardo com a 31, o explosivo Bernardo. William Barbio com a 19 e Edmilson é o número 7. Essa é a escalação do Vasco de Adilson Batista. Vamos agora ao Botafogo. Botafogo com o seu time reserva. Botafogo jogando com o Renan no gol, número 1. Alex é o 2. A zaga tem Dangler com a 3 e André Bahia, número 4. Anderson, lateral esquerdo, número 6. No meio campo, na proteção, Rodrigo Souto com a 5. O talento de Renato com a 8. Fabiano, número 11. GG, habilidoso, joga com a 10. Otávio, número 7. E mais à frente, Elias. Essa é a escalação de Eduardo Húngaro. Vamos confirmar a arbitragem aqui no Maracanã. O Rodrigo Miranda é o juiz. O assistente, número 1. Rodrigo Pereira, joia. O número 2, Rodrigo Figueiredo Correia. São os Rodrigos comandando o jogo. Atrás dos gols ficam João Batista de Arruda e Daniel de Souza Macedo. Luiz. Pois não. Aproveitar então outro Rodrigo aqui, o Rodrigo zagueiro vascaíno, tá aqui trocando a chuteira. O Rodrigo, quanto para vocês da defesa ali deixa vocês satisfeitos esses 2 jogos sem tomar gol? Primeira vez da entrevista. Peraí, o quanto te deixa satisfeito esses 2 jogos sem tomar gols? Pô, é bacana, né? Eu que fui contratado um zagueiro que para vir para suprir os companheiros que estavam aqui, tomava gol, e agora, graças a Deus, o trabalho está dando certo, que já é a segunda partida que a gente não toma gol, e espero hoje também continuar também, né? Rapidinho, trocou a chuteira por quê? Não, tá muito, apesar dele estar um campo bom, mas ele tá muito duro por baixo, né? Então tá colocando de borracha. Certo, aí o Rodrigo. Detalhes com o zagueiro Rodrigo, que veio do Goiás. O Rodrigo já teve uma passagem tanto apagada pelo futebol carioca, jogando pelo Flamengo, com uma fratura feia de braço. Praticamente jogou muito pouco. Vamos lá com o Guido. Fala aí, Guido. Desculpe interromper, porque o Renato até pediu para os jogadores aguardarem ali para fazer essa corrente, ele capitão do time. Renato, você como capitão desse time, né? Como é que fica o espírito para um time que entra com reservas no jogo, com a importância que tem um clássico contra o Vasco? Não, a gente sabe que é importante, né? Clássico, ainda mais ninguém quer perder. Mas a equipe está preparada, a gente espera fazer um bom jogo e, é claro, o pensamento sempre é conseguir a vitória. Certo, obrigado, Renato. Liberar ele para a corrente lá, Luiz. Aí o capitão Renato, para muitos, Led, tinha vaga no time titular. Ele não jogou bem contra Cabo Friense lá domingo passado, jogando um pouco mais adiantado. Achei muito lento os dois juntos, ele e o Rodrigo Souto. Tecnicamente, um jogador muito importante, que pode ainda ajudar o Botafogo nessa temporada. Vamos ver exatamente o desenho tático que o Eduardo Húngaro vai usar durante a temporada. O Botafogo me parece ter jogadores de meio campo muito lentos. Rodrigo Souto, Renato, o próprio Bolatti. Fazer um equilíbrio. Jogadores que tem um bom passe, uma boa saída de bola, que são esses 3 que eu citei, mas que também imprimem um pouco de velocidade na frente.
Aí o Vasco de luto. Luiz, o Vasco está de luto pela morte do funcionário Manuel Farias Penedo. Aquele funcionário que há muito tempo era o motorista da maca, ou então carregava a maca quando era só a maca mesmo. Quando fosse aquele carrinho, ele era o motorista daquele carrinho. E também um minuto de silêncio em homenagem ao comentarista esportivo Jorge Nunes. Jorge Nunes, durante tantos anos, nosso companheiro na crônica do Rio de Janeiro, era comentarista da Rádio Tupi. Apita o juiz, começam as emoções do primeiro tempo. Primeiro clássico do Campeonato Carioca. Saída do Vasco, bola recuada para Rodrigo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. André Rocha. Vasco e Botafogo, quinta rodada do campeonato. Luan levanta a cabeça, procura uma boa opção. Ele tem o Guinhazu no meio, só que o Guinhazu está marcado. Luan. Bola volta na direita no André Rocha, não chegou nele. Anderson. Lançamento à frente, o Botafogo todo de branco, o Vasco de preto. São os primeiros movimentos do clássico. Guinhazu. Bárbio pedindo na esquerda. Marlon. Voltando com o Rodrigo. Renato chega ali na marcação. Tem lançamento longo, a bola parando no Alex. Botafogo tenta sair jogando com o Otávio. Rodrigo Souto, boa bola na frente. Boa bola. Chamando o Renato, tem cruzamento na segunda trave. Bola longa para Elias. Posse de bola para o Vasco. Faz barulho a torcida do Vasco. Temos um público pequeno para um clássico aqui no Maracanã. Renato tocou no meio. Elias faz a proteção. Cai. Falta muito perigosa na entrada da grande área. O Aranda reclama. Bom momento para o Botafogo. Veja de novo o lance. Derrubado Elias na entrada da grande área. Pode ser um bom momento para o Botafogo. Logo no início do primeiro tempo, o goleiro Martim Silva. Renato concentrado na cobrança. GG também está ali na bola. A mais para o Renato, que é destro. Autoriza o juiz. Falta muito perigosa a favor do Botafogo. Partiu GG, bateu na barreira. A cobrança ficou mesmo com o GG, não com o Renato. A bola ficando na barreira do Vasco. Temos 2 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. Quinta rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo é líder. O Flamengo goleou hoje. E mais do que isso, o Brocador desencantou, fez 4 gols. 4 do Hernani. Esse é o primeiro clássico do Carioca de 2014. Um clássico com saudades para as duas torcidas. O Botafogo sem o Sidorf e o Vasco sem o Julinho. 2 jogadores que obviamente já estavam em fim de carreira, mas eram símbolos desses times. Botafogo tenta o cruzamento para a entrada da grande área. Tem chutão na direção do William Barbio. E mais uma posse de bola para o Vasco. Vasco não vence o Botafogo há 5 jogos. A última vitória foi no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, 1-0. O de Alexandro, hoje jogador do Flamengo. Barbio puxado. Falta em William Barbio, falta a favor do Vasco. Bernardo vai para a cobrança. Zagueiros do Vasco vão chegando na grande área. Aqui o Rodrigo no vídeo. Chegando também o Luan. Preocupação para o goleiro Renan. Cobrança de Bernardo. Cruzamento fechado. Renan tirando de soco. Vasco insiste. A bola fica na entrada da grande área do Botafogo. Passou ali na frente do Alex. O torcedor do Vasco já está gostando dessa raça do Aranda.
à disposição do Aranda. Renato. Esse é Alex. Volta o lance com o Renato. Elias cai. Mais uma falta marcada. Rodrigo chegou empurrando. Falta a favor do Botafogo. Derrubado de novo Elias. Rodrigo Souto está posicionado para tentar a cabeçada no cruzamento do Renato. Ali o Otávio falando, Elias posicionado. Pode levar perigo, tem cruzamento para a marca do pênalti. E a cabeçada sobre o gol de Martins Silva, tiro de meta apenas para o Vasco. Olha que o Vasco não ganha do Botafogo há 5 jogos. O Botafogo nesses 5 jogos obteve 4 vitórias em um empate, tiro de meta apenas para o Vasco. É o Bernardo. A calor, hein, Bernardo? Está jogando numa posição diferente da do Montoya. O Montoya normalmente joga como aberto pelo lado direito, até porque o Adilson considera o Montoya um atacante. Bernardo não, fica centralizado. O William Barco pela esquerda, às vezes se movimenta mais pelo lado direito também. O Edmilson pelo meio. Então hoje o Vasco não tem 3 jogadores na frente. É um 4-4-2 com o Bernardo um pouquinho mais adiantado. Bárbio. A bola acabou passando ali na frente do Edmilson. André Bahia. Anderson. Fabiano. Procura uma boa opção. Volta o lance com André Bahia. É o Dankler ao lado dele. Bola para Dankler. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo jogou com um time reserva contra o Vasco. Fez 2 gols em 6 minutos e acabou cedendo um empate. O jogo terminou empatado por 2-2. Bernardo. Edmilson. Sobra do Botafogo de André Bahia. Anderson. De novo André Bahia. Renato pedia ali de novo no meio. André Bahia, jogador revelado pelo Flamengo. Consegue bom lançamento para o Elias. Marcação dupla em cima dele. Elias, bem aberto pela esquerda. Renato está pedindo ali atrás. A bola não chega no Renato. Para em Guinha Azul. Primeiro tempo, 6 minutos aqui no Maracanã. 0 Vasco, 0 Botafogo. Edmilson. Dominou com categoria. Guinha Azul. Marlon. William Barbio. Bernardo pede no meio. A bola chega no Felipe. Passe errado do Felipe Bastos. A torcida já andou pegando no pé dele. Ele na raça ganhou para o Vasco. Boa bola. Marlon pela esquerda. O cruzamento para o Edmilson. Passou por ele. Trazer as opções nos bancos. Vamos confirmar as opções dos 2 técnicos nos bancos. Aí os reservas do Vasco, que são Diogo Silva, Jomar, Henrique, Danilo, Taxon, Pedro Quem e Thales. Daqui a pouco a gente confirma as opções do Botafogo. Impedimento do Botafogo. Botafogo que entrou em campo com 4-2-3-1. Com Otávio pelo lado direito, GG pela esquerda, com Renato encostando muito no Elias. O Botafogo que está saindo mais para o jogo, controlando o jogo dentro do campo do Vasco. Mas está conseguindo sair mais agora pelo lado esquerdo com o Marlon. Daqui a pouquinho a gente confirma as opções no banco do Botafogo. Está jogando lentamente Luan. André Rocha. Luan. Martins Silva. Chutão na direção do Edmilson. Ele consegue o toque de cabeça para Barbio. O Dankler se atrapalha. William Barbio quase ficou com a bola dominada. Dankler de cabeça para frente. Edmilson brigou, acabou perdendo a bola para o Otávio. Elias. Boa bola do Rodrigo. Chamando o talento de Renato. Trazer para você as opções do banco do Botafogo. Elton Leite, Dedé, Matheus, Sidney, Daniel, Alisson e Henrique. São jogadores à disposição do Eduardo Húngaro.
Elias. Renato. Otávio. Para, prende, tentou voltar o lance. A briga, a vontade do capitão Renato. Otávio chega para dar combate também. O Botafogo aperta a saída de jogo do Vasco. Chute para a entrada da grande área. A sobra fica com o Renato. Guinha Azul na ponta. Torcedor do Vasco gosta. Renato. Guinha Azul no carrinho. A bola fica com o Vasco, fica com o Bernardo. O delírio da torcida. Lançamento para a velocidade do Edmilson. Pode chegar. Chegou. Chegou na boa. Cortou para o meio ainda. Edmilson bateu para o gol. Renan. O momento é bom. Edmilson está acreditando. Lédio Carmona. Exatamente. Mesmo na reta final que levou o Vasco ao rebaixamento, ele cumpriu com o seu papel. Fez gols importantes. Ele ajudou e cresceu muito graças àqueles gols nesse início de temporada. Tanto que nesse momento ele é artilheiro do Campeonato Estadual junto com o Hernani com 4 gols. Está bem, tecnicamente é um bom jogador, se coloca muito bem dentro da área. Tem a melhor média de gols no Vasco desde Romário. São 12 gols em 19 jogos, daí uma média de 0,63 por jogo. Essa média vem desde que ele se tornou titular. Premier FC, o melhor time é o seu. Drama, o futebol está voltando para casa. Luan. Rodrigo. Guinha Azul. William Barco. Felipe. Guinha Azul. Rodrigo. Aranda pede mais pela direita, a bola vem na esquerda. Felipe Bastos toca. Marlon, jogada de ultrapassagem com o Felipe Bastos. Tentou o cruzamento. Posse de bola para o Vasco. Bola dentro da grande área. O Botafogo já tirou. Chegou no Elias. Falta marcada a favor do Vasco. Cobrança de Bernardo. Luan vem tentar a cabeçada, tem cruzamento, a bola na segunda trave, cabeçada para o meio. A bola acabou não chegando no Luan. Tá o Otávio. Botafogo jogando com o time reserva, poupando titulares para a partida de quarta-feira pela Libertadores. Que vai ter transmissão do Sport TV. Felipe. Luan. Felipe Bastos. Estava impedido, estava voltando o Neymar. O juiz mandou seguir, o assistente levantou a bandeira, o juiz entendeu que o Botafogo estava levando vantagem. Rodrigo. Bernardo. Grita o tempo inteiro o Adilson, de novo o Rodrigo. Você viu o Adilson avisando, olha o Aranda. Marlon. Rodrigo. Passamos dos 13 no primeiro tempo. 0-0 Vasco e Botafogo. Guinha Azul. Rodrigo, jogadores de muita experiência nesse time de 2014 do Vasco. Lançamento do Edmilson. Renan, escanteio. Ficou na dúvida o goleiro do Botafogo, a bola sairia. Ele ainda esticou o braço, tocou na bola. Escanteio para o Vasco. Teve um impedimento marcado, Luiz. Marcado o impedimento. Subiu a bandeira. O juiz para o jogo. Vai cair do Anderson. Vamos ver, no momento do lançamento estava um pouco adiantado, sim. Impedimento bem marcado. Tronco um pouco à frente. Partida interrompida aqui no Maracanã. Premier FC. O melhor time é o seu. Caixa. A vida pede mais que um banco.
Camuna, era esse início de primeiro tempo que você estava esperando? O Vasco está se adaptando ao esquema tático sem o Montoya. É um time diferente taticamente do que vinha jogando. Jogava no 4-3-3, com o Montoya aberto pela direita, o Barco pela esquerda, com o Edmilson centralizado. Com as chegadas do Felipe Bastos, do Guinha Azul e às vezes até do Aranda. Hoje não, o Bernardo joga mais centralizado. Então o Vasco está tentando se adaptar a esse novo jeito de jogar sem o Montoya. O Botafogo, mesmo o time reserva, tenta jogar de forma ofensiva, com o Otávio pelo lado direito, o GG aberto pela esquerda e o Renato muito próximo do Elias, que se movimenta na frente. Nenhuma chance clara até agora, mas é um jogo bem movimentado. O probleminha foi no rádio mesmo, de comunicação, por isso o auxiliar está lá trocando o rádio. Rádio trocado. Comunicação restabelecida. O Vasco tentando mostrar para a sua torcida que os 6-0 sobre o Friburguense e 4-0 contra o Audax não foram obras do acaso. O time está se acertando em campo. Marcou 10 gols e não sofreu nenhum. O Botafogo poupando titulares para a Libertadores. Estava impedido o Elias, por isso que ele não foi na bola. Martin Silva, um dos goleiros da seleção uruguaia. Lançamento para Edmilson. Bahia. Renato. Otávio. Marcação dupla em cima dele. Otávio consegue um lateral para o Botafogo. Para o William Barbie, o último campeonato brasileiro pelo Bahia. Diz que melhorou suas finalizações jogando pelo Bahia. Está tentando melhorar. Ele tem treinado mais, tem investido mais no trabalho com finalizações, mas ainda está longe do ideal. Jogou bem contra o Audax, se movimentou muito, criou chances, participou de 2 gols, mas a finalização ainda precisa melhorar bastante. Esse é Tankler. Primeiro clássico do Campeonato Carioca em 2014. Anderson. Fabiano. De novo Anderson. Pediu ali na esquerda o GG. Lançamento para o GG. Consegue o domínio. Volta o lance. Daí para Fabiano. Tem cruzamento na direção do Elias. GG acredita no lance. Fabiano e GG. Bola sai, posse de bola para o Botafogo. Lateral rápido para o Elias, dentro da grande área. Tentou um giro diante de 3. Sai jogando o Vasco. Boa bola de primeira para o Bernardo. Edmilson. Tem o Barbie bem aberto na esquerda. Bernardo viu, só que errou a virada de jogo. Aí o William Barbie. Categoria ali do Renato matando no peito. Ele briga pela posse de bola. Guinha Azul. William Barbie. De novo Guinha Azul. Falta no Barbie. Falta, o Adilson pede um cartão amarelo. Amarelo mostrado. Alex recebendo o cartão amarelo por uma falta no William Barbie. Vamos ver o lance. Amarelo por esta falta. Primeiro cartão amarelo do jogo aos 17 no primeiro tempo. Zero a 0, Vasco e Botafogo. Luan tem a bola dominada. Lembrando que se o Vasco vencer, passa o Fluminense e volta à segunda posição no campeonato. Botafogo, se vencer, chegará a 8 pontos. Uma boa melhorada do Botafogo também. André Rocha. Certa a tabela, jogada de ultrapassagem. André Rocha na linha de fundo, cruzamento. Renan tirando de soco. Bola tocada de cabeça para o meio. E o passe errado, um presente ali para o André Bahia. Lembrando mais uma vez, estamos na 5ª rodada. Esse ano tivemos uma modificação na fórmula do Campeonato Carioca. Turno único, a Taça Guanabara. 15 jogos para cada equipe. Os 4 melhores se classificam para as semifinais. Guinha Azul.
Aranda. Tentativa de devolução na direita, posse de bola para o Botafogo. Leandro, você gosta dessa fórmula? Luiz, a outra permitia mais clássicos, semifinais, mas o calendário também está mais apertado esse ano, então chegou-se a esse denominador comum, né? Mas eu ainda acho a fórmula anterior melhor. Mas como as datas tiveram que ser reduzidas esse ano, foi o melhor modelo, a melhor alternativa. E você acha? Estamos na quinta rodada. Fazer uma previsão, pedir uma previsão de você. Os 4 grandes vão para as semifinais? Olha, se eu tiver que... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que esse ano os 4 grandes vão às semifinais. Lançamento não chegou no GG. Volta aqui na esquerda no Anderson. Em virada de jogo. Boa bola na direita pro Otávio. No peito, na grama. Tenta o Botafogo. Otávio pedalou, passou bonito. Alex no cruzamento. Olha a sobra. Martins Silva sai do gol. Pega na bola, a torcida gosta. Num ano que o Vasco testou, tentou e brigou com 3 goleiros, um alívio para o torcedor ver o Martins Silva em campo. Estou falando, obviamente, do ano passado. Está de volta ao Maracanã depois de 7 anos. A última vez que ele esteve aqui foi defendendo o Defensor do Uruguai, que eliminou o Flamengo na Libertadores de 2007. Perdeu aquele jogo no Maracanã 2-0, mas tinha vencido o jogo de ida lá no Uruguai e se classificou. 3-0 em Montevidéu e 2-0 aqui no Maracanã para o Flamengo. O Defensor passou. GG. Cruzamento fechado. Martins Silva. Fez uma grande final de Libertadores ano passado com a camisa do Olímpia do Paraguai. Barbie. O Dankler ficou indeciso. São 2 contra 2. Bernardo. Não passou para Edmilson, tentou a jogada individual. Eram 2 contra 2. A bola era para Edmilson do lado esquerdo. Ele segurou demais, preferiu a jogada individual. O Vasco já é melhor no jogo. O Botafogo começou com a bola no pé, tendo a posse de bola dentro do campo do Vasco. Foi cedendo espaço, o Vasco foi adiantando sua marcação e o seu meio campo. E nesse momento domina a partida. Renato. Chamando o Anderson. Bola recuada para Renan. O Ayrton está se recuperando de uma torção no joelho direito. O Lucas está fazendo o tratamento. Uma torção no tornozelo esquerdo. O Bolatti já voltou a treinar. E como hoje o Rodrigo Souto está em campo, tudo indica que o Bolatti será escalado na próxima quarta-feira. Aí o Duda, o Eduardo Húngaro. Chegamos à parada técnica. Ed, apareceu ali um húngaro. Foi uma boa aposta do Botafogo você pegar um assistente, colocá-lo como treinador principal num ano de Libertadores. É uma aposta arriscada, mas eu sou sempre favorável a você tentar novas alternativas, novos nomes. Se o Maurício Assunção e sua diretoria chegaram à conclusão que o mercado não comportava nenhum treinador que se encaixasse no jeito do Botafogo trabalhar, eles fizeram uma aposta num treinador que conhece as divisões de base do Botafogo, que trabalhou ali vários anos, conhece vários garotos que foram promovidos pelo elenco principal. Eu acho saudável, eu acho uma alternativa arriscada, corajosa, mas ao mesmo tempo saudável. Estamos trazendo alguns lances da partida para você. Tentativa de cabeça ali do Rodrigo Souto, alguns momentos. Jogo até agora com poucas emoções, nenhum lance de grande perigo para nenhuma das duas defesas. 0 Vasco, 0 para o Botafogo. Falando mais um pouquinho do Eduardo Húngaro, uma escolha muito elogiada por jogadores e por membros da comissão técnica do Botafogo. Ele foi muito elogiado pelos jogadores. Aí a saída do Martins Silva. Você ligado no primeiro clássico do Campeonato Carioca. 0 Vasco, 0 Botafogo. Guido, falando no húngaro, como é que está o banco do Botafogo? O húngaro muito mais tranquilo, principalmente comparando com o jogo de quarta-feira. Muito pela questão também da ansiedade, né, de ser eterno na Libertadores, mas aqui ele falou um pouco com a defesa, falou também com o Alex para ficar atento com a questão da bola nas costas. Um detalhe do Alex, pelo Botafogo está usando poupar, na verdade, os titulares, ele tem a chance de jogar com o irmão gêmeo, o Anderson, mais uma vez. Jogaram juntos contra a Cabo Friense na derrota por 2-1. O Anderson foi melhor que o Alex naquela partida. E hoje o Alex ganhou um cartão amarelo aos 17. Lá vem o Vasco, no Bernardo.
Caiu, perdeu a posse de bola. Elias. Renato. O Botafogo está muito recuado, a bola vem aqui no Otávio. O GG dispara pela esquerda. O Otávio viu, errou o passe. Felipe Bastos. Guinha Azul. Marlon. Bernardo está pedindo na entrada da área. O passe foi errado do Marlon. Outro passe errado. Boa antecipação de Guinha Azul. Aranda. Passe errado. Boa cobrança para o Edmilson. A defesa do Botafogo estava distraído. Chute de primeira. Bernardo para trás. Bola tocada para a entrada da grande área. Escanteio. Houve desvio. É escanteio. Muitas defesas ficam desatentas na cobrança do lateral. E não há impedimento em cobrança de lateral. É escanteio para o Vasco. André Bahia está com 30 anos. Se desloca ali o André Rocha. Cobrança para a entrada da pequena área. O toque de cabeça. Otávio não tirou. Marlon tentou o drible. Passou pelo Otávio. Acreditou. Bonita jogada do Marlon. Bateu para o gol. Foi travado. Ficou procurando a bola. Defende Renan. O Adilson gritando com o Guinha Azul o tempo inteiro. Como orienta o time o Adilson? Por isso que invariavelmente nas entrevistas coletivas ele está sem voz. Dankler. Eduardo Húngaro faz um tipo mais calado. Otávio. Guinha Azul. Luan. Premier FC. O melhor time é o seu. Novo Palio Fire 2014. Topa tudo. Edmilson. Marlon. Luan tocando com o Rodrigo. André Rocha. Guina, obviamente já percebeu que o Guina é o Guinha Azul. Molecada para Martins Silva. Vasco tem a posse de bola, mas não leva perigo. Guinha Azul. Marlon. Foi desarmado. Sobra do Bernardo. Com espaço ele toca para o Guinha Azul na entrada da área. Edmilson para o Bernardo. Tenta o giro. Consegue o domínio ainda. Saiu da grande área Bernardo. Cara, marcação. Otávio chegou para ajudar na marcação e a bola tirada pelo Alex. Bernardo. Guinha Azul. Boa bola para o Marlon dentro da grande área. Felipe Bastos. Defendeu Renan. Bateu com consciência. Bateu bonito Felipe Bastos. A bola veio em cima. Ótima defesa de Renan. Primeiro momento de real emoção no clássico. Felipe Bastos quase marcando para o Vasco. Defesaça do Renan. É escanteio para o Vasco. Grande lance, Lédio Carmona. Grande lance. Concluiu bem o Felipe Bastos, né? E o Adilson liberou o Marlon para atacar, né? Às vezes o André Rocha fica como um terceiro zagueiro. Ele prende o André Rocha. E quando o André vai também, ele segura o Guinha Azul e o Aranda. Bernardo batendo escanteio. Cobrança mais aberta na entrada da pequena área. Cabeçada para fora. Vai o Rodrigo voltando. Felipe Bastos também volta. Tiro de meta apenas para Renan. Veja de novo o escanteio. Bola já tem jogo. Vasco adianta seus jogadores. Vasco coloca 7 jogadores no campo do Botafogo e ganha a posse de bola. O Botafogo apela agora. Começou tocando a bola com certa consciência. Agora apela para a ligação direta com o Vasco jogando dentro do campo do Botafogo. A pressão do Vasco é forte nesse momento. O controle do jogo é total do Vasco. Pressão pedida pelo Adilson. Aos berros aqui pedindo para o time marcar a saída de bola do Botafogo. Não dominou o William Barbio, mas ele foi puxado. Falta em William Barbio. Toda
Todas as emoções do Campeonato Carioca com transmissões exclusivas aqui no Premier. Luiz, não vou dizer que tem jogador que sui menos que o Adilson, mas tem jogador que sui igual ao Adilson. O Adilson tá ali. Tá encharcado, né? Encharcado. Muita quente a beça, Bruno. E a criança não para, né? Fala o jogo inteiro. 34 graus a temperatura no início da partida. Felipe bateu pro gol. Renan acompanhou a tiro de meta. Premier FC. O melhor time é o seu. Vivo, cobertura que sempre te acompanha, pega bem. Momento sauna de Adilson Batista. Os mais novos, Led, foi um zagueiraço, hein? Foi um grande zagueiro do Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, sempre jogando em alto nível. Seleção brasileira também jogou pela seleção. Otávio de cabeça, tentou uma devolução, falta marcada para o Botafogo. Derrubado ali o Renato. O número pedindo cartão. Quase 29, primeiro tempo, 0-0. Otávio volta o lance. Renato. Tentativa para o Elias. Na jogada ali do Anderson, posse de bola para o Botafogo. Elias na entrada da grande área. Tentou girar, acabou sendo desarmado. Bahia de cabeça, falta, chegou atropelando o André Bahia. No início de carreira, muitos comparavam o André Bahia ao Júnior Baiano. Procede, Led. Tem estilos parecidos, mas eu acho que o André Bahia é um pouco mais discreto, um pouco mais contido em algumas jogadas. O Júnior Baiano arriscava demais. Luan. Felipe Bastos. De novo Luan. Campeonato Carioca 2014. Turno único, 15 rodadas, todos contra todos. Os 4 primeiros chegam às semifinais. Vasco buscando mais uma vitória. Seria a terceira vitória seguida do Vasco. Hoje 2 goleadas. Luan. Aranda. Adilson está pedindo a bola do outro lado. Guinha azul. Bernardo no bate-rebate. Rodrigo solto. Fabiano. Anderson. Bola equada para Renan. Dankler. Quase se atrapalhou o Dankler. Com um susto na torcida. Dankler de novo, no peito, na grama. Botou na frente, botou na boa pro Otávio. Passa no primeiro lance, erra o passe pro Renato. Bola do Vasco de novo. Felipe Bastos. Rodrigo. Aranda. Daí para Luan. Tem o André Rocha pedindo na direita. Bárbio se desloca também pela direita. Bernardo está mais aqui à esquerda. Guinha azul pediu uma falta. O juiz demorou um pouquinho e deu. É o Aranda. Botafogo do Otávio vem de derrotas para Cabo Friense no Campeonato Carioca e para o Deportivo Quito na Libertadores. Falta para o Vasco. Aranda bateu para o gol. Premier FC, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. E falando do Botafogo na Libertadores, até sexta
foram vendidos aproximadamente 20 mil ingressos para o jogo de quarta-feira. Alô, torcida do Botafogo. Quarta-feira é dia de jogão, Led. É dia de encher aqui o Maracanã, é dia de empurrar. É dia de pressão, de transformar o Maracanã no caldeirão. O Botafogo vai precisar do seu torcedor. Estou calculando aqui quarta-feira 40, 45 mil alvinegros para levar o Botafogo à classificação. Eu acho que o Botafogo vai conseguir passar. Com emoção. Vai ter sofrimento. Com emoção, mas vai avançar. Aranda, Guinha Azul, saiu a tabela na boa. Aranda pela esquerda, faz o cruzamento, bola vem na marca do pênalti, não chegou no Bernardo. Dia de muito calor no Rio de Janeiro. Domingaço de verão. Cruzamento de novo para a área, Dankler tirou. No início do jogo nós temos uma temperatura de 34 graus, jogo começando às 7h30 da noite. O Flamengo sofreu com o calor hoje em Volta Redonda, jogo às 5 horas da tarde. Rodrigo Souto. Duncan. Guinha Azul. Edmilson. Otávio tocou na bola. Falta do Otávio no Edmilson. Guinha Azul. Chegou no Marlon. Bola bem tocada na entrada da grande área. Edmilson girou, bateu pro gol. Renan defendeu. Edmilson vive de fato um momento de confiança. Vive um bom momento. É um bom jogador. E o Renan foi muito criticado depois de ter falhado contra a Cabo Friense. E hoje está muito bem no jogo. Edmilson de cabeça. Renan. Bola é dele na pequena área. 0-0 Vasco e Botafogo. Anderson acelera pela esquerda. Faz bom toque no meio. Lá vem Elias. Bom toque, ele errou. A ideia era boa para o GG. O toque acabou não sendo bom. Mas o GG entraria livre. Passamos dos 35 no primeiro tempo. Alex. Rodrigo. Marlon. Guinha Azul. Bola foi tirada de cabeça ali pelo GG. Aranda. Girou na bola. Guinha Azul. Edmilson. Guinha Azul. Marlon. Rodrigo. Reapareceu para o futebol com a camisa do Goiás. Tanto escondido. Disse que foi o melhor ano da vida dele, aos 33 anos. Guinha Azul. Marlon pediu. Bola tocada para o Bernardo no meio. Aranda. De novo Guinha Azul. O argentino abre na direita. André Rocha. Puxou para o meio. Bateu para o gol. Bateu mal. Premier FC. O melhor time é o seu. Dove Men Invisible Dry, invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. Nos últimos 10 anos, o Botafogo, o atual campeão, conquistou 3 títulos estaduais, em 2006, 2010 e 2013. O Flamengo ganhou 5 títulos, o Fluminense foi campeão 2 vezes e o Vasco não foi campeão estadual nos últimos 10 anos. O último título do Vasco foi em 2003. Boa bola para o William Barbio. É do jeito que ele gosta, na velocidade. Barbio. Com a marcação do Anderson. Ou perdendo algum tempo o Barbio. Achou um espaço para o drible e ganhou o escanteio.
Homem dos escanteios é o Bernardo. Felipe Bastos, Marlon, tá todo mundo ali esperando o cruzamento. E aí a bronca, o juiz não quer saber de agarra-agarra. Chamou o André Bahia, chamou o Rodrigo. Agora sim vai autorizar a cobrança. 37 o primeiro tempo, 0-0 Vasco e Botafogo. Bernardo, cruzamento, Elias tira de cabeça. Fabiano. E a falta a favor do Botafogo. Lédio, pelo que vinha jogando, Montoya está fazendo falta hoje? Taticamente sim, porque o jogo fica mais aberto. Ele joga um pouco mais pelo lado direito. O time do Vasco fica com opção pelos dois lados. O Bernardo centraliza muito as jogadas e acaba batendo com o Edmilson em algumas jogadas. Mas o Bernardo é um jogador importante também, tem uma conclusão muito forte. Acho que o Vasco está bem servido nessa posição, tanto com o Montoya quanto o Bernardo. Muda taticamente o desenho do time. Edmilson caiu, falta a favor do Vasco. Edmilson já está com 31 anos. Era um velho conhecido do Adilson desde os tempos de futebol japonês. Num primeiro tempo muito morno, as torcidas estão um tanto caladas aqui no Maracanã. Bernardo batendo falta para o Vasco. Faz o cruzamento na direção do Edmilson. Ele subiu. Aranda na entrada da área, desarmado. Lá vem o Botafogo tentando contra-ataque. GG dispara, o Elias levantou a cabeça, está procurando alguém. Tinha poucas opções. Ganha o escanteio Elias. Cobrança de GG. É o Martins Silva. Escanteio para o Botafogo. GG, cobrança na primeira trave. Guinha Azul tirou. Lá vem Barbie atrás da bola. Chegou o William Barbie. Bom toque no meio. Ótima bola para o Bernardo. O Barbie foi derrubado. O Vasco levou vantagem. Cabe uma punição disciplinar, mas o juiz entendeu que o Bernardo tinha boa condição. O Vasco teria levado vantagem. Amarelo para Aranda. Estava pendurado. Veio quente aí o Aranda, amarelo para ele. Quente demais, né? 3 jogos, 3 amarelos. Fase de adaptação, Lédio. Acho que ele já está mais do que adaptado. Já chegou no gás. 0-0 Vasco e Botafogo. Comentários de Lédio Carmona, Bruno Cortes e Guido Nunes no gramado com todo o clima, todas as informações. Passamos dos 40 no primeiro tempo. Impedimento. Rodrigo. Felipe Bastos. Foi desarmado pelo Otávio. E lá vem o Elias. É perigoso o ataque do Botafogo. Bola tocada para o lado. Elias pede o cruzamento para ele. Não chegou no GG. E a torcida começa a vaiar. A torcida do Vasco começa a ficar impaciente. Bernardo foi desarmado. Rodrigo toca na frente. Elias. A devolução para o Rodrigo Souto. Daí para o GG na entrada da área. Bateu para o gol. Martins Silva. Vaia para o Felipe Bastos e aplausos para o Martins Silva sempre. Felipe Bastos saiu. A Ponte foi rebaixada, mas dá para dizer que ele fez um bom brasileiro e especialmente uma boa sul-americana, não, Lédio? Exatamente. Eu acho até positivo o seu retorno. Agora, a questão é que ele erra passe demais. Até antes dessa partida, nos 4 primeiros jogos, ele havia errado 24 passes. A torcida marca, né? Não tem jeito.
pega muito na bola e erra muito passe, fica avisado. Dividida dura ali. Falta a favor do Botafogo. O Guinha Azul vai à loucura. Diz que quem veio por cima foi o Alex. Marcada a falta a favor do Botafogo. Jogo perigoso do Guinha Azul. Vamos ver. Guinha Azul ficou reclamando. O Alex já tem um amarelo. Falta a favor do Botafogo. Guinha Azul foi por cima mesmo. Agora o Alex também não aliviou, não. Também estava com o pé erguido. Só que ele já tem o amarelo, que ele levou aos 17 minutos. Me pareceu até um exagero do árbitro naquela advertência. Mas ele levou 17 minutos do primeiro tempo. GG na cobrança. Cruzamento na segunda trave. Bola forte demais. Esse cara feio aí, o Elias. Você falava um pouco do Felipe Bastos. Então, nessa situação, ele erra muitos passes. Felipe Bastos ou Pedro Quem? Pois é, o Pedro Quem eu acho que é melhor como segundo volante, da posição que o Guinha Azul está jogando. Então, ele não funciona tão bem do meio para frente. E o Felipe Bastos erra muito passe. A melhor opção para o Vasco aí é o mercado e buscar um outro jogador de criatividade para ajudar Bernardo e Montoya no meio campo. Guinha Azul, chamando o apoio do André Rocha pela direita. Tem cruzamento para o Edmilson. Ele passou pelo Edmilson. Barbio furou. Fura o William Barbio. Vamos ver de novo. Cruzamento do André Rocha. Tentativa do Edmilson. Furada de William Barbio. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Já passamos dos 44 minutos aqui no Maracanã. Essa é a Taça Guanabara, apesar dessa situação de turno único, é a Taça Guanabara. Quem terminar em primeiro ganhará a Taça Guanabara. Ela foi disputada pela primeira vez em 1965. Elias tá no mano a mano, ajeitou para bater pro gol, foi travado na hora do chute. A torcida gostou do Luan, gostou do Guinha Azul. Sai jogando o Vasco com o argentino Guinha Azul, ele se jogou. Bola pro Vasco de Guinha Azul. Foi muito ídolo no Internacional. E essa moral com a torcida do Guinha Azul começou mais pro fim do ano passado, né, Luiz? Ele estava machucado, ia para os jogos, concentrava com o time, a torcida gostou, os jogadores também gostaram. Começou ali. Aí no fim do ano passado ele arrumou um cabelão que não vingou em 2014. 2014 viu a volta do visual careca, no máximo moicano. 45 primeiro tempo, primeiro clássico do Campeonato Carioca, jogo morno, 0 Vasco, 0 Botafogo. Bola tirada ali pelo Anderson. GG. Renato de cabeça. Sobra de André Rocha. Martin Silva. Estamos por conta do juiz. Daqui a pouquinho vai acabar o primeiro tempo aqui no Maracanã. William Barbie. Passou por 2. Boa bola para o Bernardo. Conseguiu o drible. Felipe Bastos. Ficou esperando a chegada. Bernardo ainda assim deu sorte ali. O Felipe Bastos deu sequência ao lance. William Barbio. Aranda. Vasco no chute. A torcida se impacienta. O cruzamento na direção do Felipe Bastos parou na cabeça do André Bahia. Elias. Otávio. Briga solitária ali contra 3. Bola para o Felipe Bastos. Está mais para o André Bahia. Vai acabar o primeiro tempo. O juiz olhou o cronômetro. Passamos dos 46. Capitão e capitão. Capitão Renato, capitão Guinha Azul. Fabiano tirou de peito. Primeiro tempo com a temperatura muito alta ainda no Rio, apesar do horário. Primeiro tempo bem morno. Felipe Bastos perdeu. André Rocha, o cruzamento, bola fechada. Bahia para trás. Quando termina o primeiro tempo. Não dá para bater o escanteio. Fim de primeiro tempo. Algumas vaias aqui no Maracanã. 0 Vasco, 0 para o Botafogo. Você ligado no primeiro turno. Um turno único do Campeonato Carioca. Taça Guanabara.
Falava um pouco que ela foi disputada pela primeira vez em 65. Flamengo e Vasco conquistaram 30 das 49 edições da Taça Guanabara. Os times vão deixando o campo aí. Torcedor se movimentando nas arquibancadas do Maracanã. Guido Nunes e Bruno Cortes estão no gramado, estão esperando a saída dos jogadores. A torcida do Vasco compareceu em muito maior número hoje. O Botafogo jogando com o time reserva. Guido. Aproveitar que estão aqui os gêmeos, né, que a gente citou no início da transmissão. Alex e Anderson, como é que é para vocês? Mais uma chance, né? O Eduardo Húngaro utiliza jogadores ditos reservas, né? Vocês conseguem jogar juntos mais uma vez? Mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Mas a gente nem pensa nisso de jogar junto e pensando mais no jogo, a vitória, que é o mais importante. O que você acha que falta para o Botafogo melhorar para o segundo tempo? Eu acho que a equipe começou bem, depois deu uma caída, mas estamos dentro do jogo, melhorar, escutar o que o professor tem para falar e voltar com tudo para o segundo tempo em busca da vitória. Tá certo, obrigado aí, gêmeos. Alex, Anderson, Bruno. Vou vir aqui o Bernardo. Bernardo, jogar contra um time reserva do Botafogo pode não ser tão tranquilo quanto o torcedor pode achar. Já houve algumas vaias da torcida. Não, a gente está jogando contra o Botafogo. Não importa se é titular ou reserva, a gente tem que respeitar. É uma grande equipe, com grandes jogadores. A gente está se impondo, está fazendo o nosso melhor, está tocando bem a bola. Tivemos oportunidade de gol. Vamos ver o que o Adilson vai falar com agora a gente no intervalo para ver se a gente melhora no segundo tempo para tentar fazer o gol. Obrigado, Bernardo. Luiz. 0 Vasco, 0 Botafogo. Fim de primeiro tempo. O torcedor está olhando para o campo. Não teve muitas emoções o primeiro tempo. Tanto morno. Mascote entrando em campo feliz. Alguns momentos do primeiro tempo para você. Tudo em alta definição. Um show de imagens daqui a pouquinho. Melhores momentos do primeiro tempo com a análise de Lédio Carmona. Premier FC. O melhor time é o seu. Melhora. 0-0 Vasco e Botafogo aqui no Maracanã. Começa o segundo tempo. Primeiro clássico do Campeonato Carioca. Botafogo todo de branco. Bola tocada para Alex. São os primeiros movimentos do segundo tempo no Maracanã. Quinta rodada do Campeonato Carioca. Anderson. Olha a primeira jogada do Alisson. Erra o passe para o Elias. A gente falava do Alisson. Ele foi artilheiro da Libertadores com a camisa do Cruzeiro. Artilheiro da Libertadores em 2011. Ainda treinado pelo Cuca, né? Lembrando que o Cruzeiro foi eliminado pelo Once Caldas. Estava disparado, tinha a melhor campanha. Perdeu para o Once Caldas. Felipe Bastos bateu para o gol. Tiro de meta apenas para Renan. Essa situação envolvendo o Felipe Bastos, que nitidamente é um jogador perseguido pela torcida. A torcida pega no pé dele direto, Lédio. Isso tem solução? Ele tem um pouco mais de acerto de passe, né? Tem um pouco mais de paciência para dominar a bola, enxergar o companheiro de ataque mais bem colocado. Ele é muito ansioso na hora de fazer a distribuição de passes. E, como eu já disse, o torcedor marca isso. São erros seguidos. Tecnicamente, ele é um bom jogador. Bola recuada, ficou um pouco curta para o Martins Silva. Tem um bico para frente, vai achar o Edmilson. Ele, Dankler. O bico do goleiro chegou no atacante. Pedro Quem. Felipe Bastos. Pedro Quem. Acabou errando, toca ali para o Aranda. Renato sai jogando para o Botafogo. GG. Com a entrada do Alisson, o GG foi para a direita. Ótima bola, subiu a bandeira. O Elias estava impedido, segundo o assistente. A ideia era boa. William Barbio. Quase 2 minutos no segundo tempo. Pedro Quem. Baias para o Felipe Bastos. Pedro Quem. Na linha de fundo, cruzamento na direção de Edmilson. Sobra de Anderson. Felipe Bastos caiu. Falta nele. Falta nele e ele pode até se apresentar para a cobrança. É um jogador de um chute muito forte. Foi puxado ali pelo Anderson. Falta em Felipe Bastos. Renan está armando a barreira. Colocou até o momento 2 na barreira apenas. Tá achando que o Felipe vai cruzar essa bola. Cruzamento do Felipe Bastos. Renan sai bem, tira de soco. William Barbio de cabeça de novo para dentro da grande área, na direção do Pedro Quem.
Anderson. Pedro, quem quase ficou com a sobra, tirou na bola o Dankler. Bolada na cara do Felipe Bastos. Dói. Pedro, quem volta a jogada. André Rocha mais atrás com o Felipe Bastos. Linha azul. Marlon. Bonito giro. Olha o Edmilson pela esquerda. Caiu, pediu a falta. É falta a favor do Vasco. Edmilson mostra. Foi a quarta. O Alex tem um cartão amarelo. O Botafogo está se arriscando com o Alex em campo. Recebeu um amarelo aos 17 do primeiro tempo. Você viu a agitação ali do Edmilson. Mais uma falta a favor do Vasco. André Rocha fica aqui na segunda trave. Tem cruzamento fechado. Boa saída do Renan. Botafogo aposta nos contra-ataques. Colocou o Alisson para isso. O Alisson tem a bola dominada. Forçou demais o lançamento no meio. E para você que está chegando agora, eu lembro de novo que o Botafogo joga com o time reserva. Está poupando os titulares para quarta-feira na Libertadores. Reclama Felipe Bastos. Falta marcada a favor do Vasco. Tá caído aí o Renan. Queria fazer uma correção. Falei do número de jogos. No primeiro tempo você tem o número de jogos que o Vasco não vence o Botafogo. São 5 jogos. Mas a última vitória aconteceu em 2012. 2012, gol do Alec Gol. E não em 2013. O Elton Leite já está no aquecimento, está caído aí o Renan. Aproveita para dar mais um número, mais um dado estatístico do campeonato. O último jogador do Flamengo que tinha marcado 4 gols em uma mesma partida tinha sido Romário. O jogo Flamengo 7, Universidade de Chile 0 de 99. Grande momento do Hernani. Sai do gol Martins Silva. 6 minutos no segundo tempo. Rodrigo. Você acompanhando em alta definição as emoções do Campeonato Carioca. Esse é o primeiro clássico. GG. Alex acabou errando. Passa ali para o Fabiano. O Vasco acelera pela esquerda com o Pedro Quem. Tem cruzamento. Bola não chega no Bárbio. Anderson tirou. O Alisson se atrapalhou, conseguiu o desarme. A bola fica com o jogador do Botafogo, o Alisson. Aranda vem na marcação, passe errado, devolução errada, categoria ali do Felipe. Quem é azul? Luan. Procura alguém, Felipe Bastos. William Bar. O último toque foi do Anderson. Aranda. Luan. Rodrigo. Força a jogada com William Barbio. Premier FC. O melhor time é o seu. Drama. O futebol está voltando para casa.
Vasco 0, Botafogo. Guinha azul. Aranda. Lá vem Marlon. Tem espaço o Marlon. Bateu de fora, bateu por baixo. Dangler tirou. Pedro Quem. Felipe Bastos. Em azul. Marlon. Bola bem tocada para o Felipe Bastos na entrada da grande área. O Vasco tenta uma pressão. Ainda Felipe. Volta o lance na esquerda. Pedro Quem. De novo Felipe Bastos. Guinha azul. A torcida fica impaciente. A bola vem na direita. Esse é André Rocha. Faz o cruzamento na direção do Edmilson. Anderson. O Alisson. Tentava ali o Elias. Luan tirou. Luiz, o Vasco pode até vencer o jogo, mas nesse momento tem 4 volantes em campo. Por mais que quem tente jogar como meio campo. Vamos ver o Barco. Lá vem o William Barbio, travado na hora do chute. Por mais que o Pedro Quem tente jogar como apoiador, são 4 volantes de origem. Tudo bem, posição não é função, mas esses jogadores têm dificuldade no passe. Por isso o torcedor vai se irritando mais ainda. O Vasco tenta jogar, fazer o abafo em cima do Botafogo, mas não dá sequência às jogadas, porque o passe raramente encaixa. O Botafogo espera por um contra-ataque na velocidade do ar. Pedro Quem. Felipe Bastos. William Barbio. Gira, tenta passar, ainda no seu estilo. Volta o lance. Pedro Quem. Guinha azul. Para ninguém. Confirmação do que o Lédio acabou de falar. A dificuldade do Vasco no passe. Bruno, algum comentário aí embaixo do Adilson? Ele tem reclamado muito dos jogadores, esse estilo dele agitado, mas em relação ao meio campo, erro de passe, não vi nenhuma reclamação dele não. E Guido, como é que está o Eduardo Húngaro? O Eduardo Húngaro continua insatisfeito com o Botafogo. Ele reclama principalmente da questão da marcação, também ele quer uma marcação, pressão, e vê um time errando muitos passes na saída de bola. Dez minutos no segundo tempo. Sai do gol Martins Silva. Reposição com a mão para o Felipe Bastos. William Barbio. Felipe Bastos. Fabiano. GG. Tem habilidade, consegue o toque no meio, erra o passe, dá um presente. Aranda tocando. Felipe Bastos. William Barbio. Jogada de ultrapassagem aqui do André Rocha. Tem cruzamento, o Renan faz o corte de soco. Sobra na entrada da grande área, Renato. De cabeça para frente. A devolução para o Renato. GG pede pelo meio. Elias está marcado. Renato consegue ótimo drible. Abriu espaço, clareou na boa. Alex na entrada da área. Abre a jogada na direita. Guinha azul fez a falta. Falta no Alex. Amarelo para Guinha azul. Vamos ver de novo. Amarelo para ele. Falta dura, imprudente do mundo. Por um outro ângulo, a falta de Pablo Guinha azul. Pode ser um bom momento para o Botafogo na bola parada. A torcida do Botafogo é pequena, faz algum barulho nesse momento. Preocupação para o Martins Silva. Cobrança de GG. É o uruguaio Martins Silva, o novo goleiro do Vasco. Na bola parada pode ser um bom momento. GG na cobrança. Martins Silva está quase no meio do gol.
Falta pro Botafogo. Partiu o GG, bateu no capricho. Martin Silva. Defende o goleiro do Vasco. Boa cobrança do GG. GG pela direita, o cruzamento. Elias. Subiu atrás da marcação. Segundo o juiz, subiu se escorando, se apoiando. Falta do Elias. Você viu o juiz fazendo o sinal de positivo. Você vê a defesa aí do Martin Silva. O positivo ele fez pro assistente estar ali atrás do gol. Foi ele quem marcou. Aí o segundo lance, o assistente ali atrás marcou a falta do Elias. Foi falta mesmo, ele se apoia no Luan. 0 Vasco, 0 Botafogo. William Bargo. Chegou, ganhou na boa. William Bargo no cruzamento. A bola passa pelo Edmilson. Pedro Quem. Boa bola. Lá vem Aranda. Bateu travado na hora do chute. GG ganha pro Botafogo. Cara, chama a falta. Falta em GG. Premier FC. O melhor time é o seu. Caixa. A vida pede mais que um banco. Canta a torcida do Botafogo aqui no Maracanã. Rodrigo. Falta do Elias. Luan. Felipe Bastos. Bola do Botafogo de Alisson. De novo Alisson. Renato pede devolução. Tem o Fabiano no meio. Foi desarmado. Falta em Felipe Bastos. William Barro. Boa bola pro Guinha Azul na entrada da área. Tentou o lance, chegou no Edmilson, ele ficou esperando a bola demais. É o bem do gol, Renan. Dankler, de primeira. O Botafogo acelera, o contra-ataque pode ser perigoso. Esse é GG. Lá vem ele, pedalou, encarou. GG vem para a entrada da grande área. Acabou perdendo tempo, acabou perdendo a bola. O Marlon era dúvida antes do jogo. Com a questão de condicionamento físico, ele está muito cansado na partida, não está voltando, não está recompondo defensivamente, não está indo tanto ao ataque. Seria interessante a entrada do Henrique no lugar do Marlon. Premier FC, o melhor time é o seu. Novo Palio Fire 2014. Topa tudo. Falta do Fabiano no William Barrio. Tanto o Vasco quanto o Botafogo ainda buscam novas contratações. Alguns nomes são especulados. Ao longo desse segundo tempo eu vou levantar algumas opções para o LED. Saber a opinião do LED de alguns possíveis reforços do Botafogo e do Vasco. Pedro Quem. Guinha Azul está livre, pediu, não recebeu. Ele tem o Marlon pela esquerda. Rodrigo. Vai para Luan. Quase 17 no segundo tempo. Lá vem o zagueiro Luan. Bateu pro gol, bateu fraco. Tiro de meta apenas para Renan. É o goleiro do Botafogo. Lédio quer começar falando de possíveis reforços do Botafogo ou do Vasco. Vamos de Botafogo então, que tem a posse de bola. Por ordem alfabética. Mário Risso, zagueiro. Olha, Luiz, é zagueiro uruguaio. Sinceramente, eu não conheço esse zagueiro. Eu não posso analisá-lo tecnicamente, consequentemente também na parte tática. Agora, normalmente é uma grande escola de zagueiros, né, no futebol uruguaio. Pode ser uma boa, mas eu sinceramente não conheço o Mário Risso. Parece uma questão de precaução da diretoria do Botafogo. Uma possível saída do Dória no meio do ano. William Barrio na disputa.
Esse é Fabiano. André Bahia. Outra situação que envolve a zaga do Botafogo, André Bahia e Bolívar só tem contrato até o fim do ano. Então no meio do ano já podem assinar pré-contratos com outros times. Guinha Azul. Luan. Bola para ninguém. Dankler. Tentou o passe por baixo. A sobra ficou com ele. Dankler. Acabou chegando no Alisson. Vem para a entrada da grande área. Achou espaço. Achou o Renato. Daí para GG. Vem trocando passes o Botafogo. Alex. Rodrigo tirou. Posse de bola para o Botafogo. Tá aí o Dankler. Você vê agora o Elias. Campeonato Carioca, 5ª rodada. Esse é o primeiro clássico. Clássico morno. Não subiu a temperatura no segundo tempo, não. Até desceu. Olha o Elias impedido. Marcado o impedimento do Elias. Não tava, não. Tive a impressão que o Luan dava condição ali no meio. Vamos ver de novo daqui a pouquinho. Marcação estranha ali do assistente. Martins Silva repondo a bola na posição de tiro de meta. William Barbie. Sobra ficou com ele. Faz a distribuição na direita. Aranda. Levanta a cabeça, volta o lance. André Rocha. Botafogo recua, o Botafogo nitidamente tem a postura de jogar no contra-ataque, chamando o Vasco para o seu campo. Felipe Bastos. William Barbie. André Rocha. E o último toque foi do Anderson. Tá caído aqui o William Barbie. E o juiz está indo lá para o assistente, está indo lá para o outro lado. Aparentemente eles não estão se entendendo bem, não. Chegamos à parada técnica. Uma conferência ali do lado de fora. Algumas marcações foram um pouco confusas. Vamos ver se houve impedimento ou não. Vamos tentar entender. Obviamente não houve impedimento. Impedimento nenhum. Ele subiu a bandeira, desceu a bandeira. O juiz mandou seguir. Ele deu um tiro de meta para Martins Silva. Aparentemente foi isso. Estranho, hein? 0 Vasco, 0 para o Botafogo. Olha aí. Torcedor acompanhando. Dia de muito calor. Bonitos olhos aqui no Maracanã. 0-0 Vasco e Botafogo. Vamos trazer alguns lances para você. A defesa de Martins Silva. Defesa para o lado, cobrança aí do GG. De novo por outro ângulo, goleiro uruguaio do Vasco. Cruzamento para a área, falta marcada do Elias. Alguns lances do segundo tempo. O Lédio até acha que no quesito temperatura o jogo ficou ainda mais frio, O Lédio. jogo piorou no segundo tempo. A substituição do Pedro Ken não está dando resultado para o Vasco. Ofensivamente, o time não melhorou a sua parte de criação. Está aí o Bernardo no banco. E o Botafogo quer a velocidade com o Alisson, mas é muito lento na transição. A bola chega, demora a chegar o Alisson. Quando chega nele, o Vasco já está recomposto defensivamente. Nesse momento, o jogo tem muito cara de 0-0. Pode até mudar, mas os times vão ter que melhorar nesse segundo tempo para o placar ser aberto. O jogo está muito devagar, muito previsível, principalmente nos erros de passe. Vamos para o reinício da partida aqui no Maracanã. Escanteio para Felipe Bastos bater. Tem muito papo. Mais uma bronca ali no André Bahia. Felipe Bastos batendo escanteio. Cobrança bem na entrada da pequena área. Outro escanteio. Aí o Rodrigo se posicionando mais uma vez. É escanteio para o Vasco.
Outra cobrança para Felipe Bastos. Na entrada da pequena área. Corte de cabeça. William Barbio. Para o meio de novo. Renato tirou para o lado. Barbio. Tome chutão para a entrada da grande área. Edmilson já estava impedido. Marcação aqui do Rodrigo Joia. E o Vasco está mudando. Felipe Bastos saindo. Com a camisa 6 entrando Thales 39. Vaias para o Felipe Bastos. Aplausos para o garoto Thales. E um Vasco, obviamente, mais ofensivo. Exatamente. Agora. Com 3 atacantes, Barbio, Edmilson e Thales. Essa era uma boa substituição. Eu já pedia no intervalo essa entrada do Thales no lugar do Felipe Bastos. Anderson mandou para frente. Bola tirada pelo André Rocha. Vasco 0, Botafogo também 0. O Alisson foi desarmado. Adilson começa a gritar com o Thales, começa a orientar o garoto Thales. Ele subiu brigando pela posse de bola. Anderson. Pedro Quem. Aranda. Guinha Azul. Luan. Thales. Aranda. Marlon. Passe errado para o William Barbio. Falando de possíveis reforços do Vasco. Vamos ver primeiro esse ataque do Botafogo. Elias. O Alisson está pedindo. Pediu e recebeu. Vem para a entrada da grande área. Ainda o Alisson ajeita. Volta o lance. Rodrigo Souto. Ótima bola para o Elias. Marcado mais um impedimento do Elias. Vamos ver se o Rodrigo Correia acertou dessa vez. Agora estava voltando. Lédio. Felipe seria uma boa no Vasco? Seria uma negociação para renegociar a dívida do Felipe para que ele encerrasse a temporada no Vasco. Pela sua experiência, pela qualidade no passe, talvez para alguns jogos seria um bom reforço. Mais um passe errado. Presentão para Martins Silva. Bronca do Adilson no Luan. Preocupado com a saída de jogo do Vasco. Luan. Lançamento para o Thales. Thales. Thales foi uma grata surpresa contra o Goiás aqui no Maracanã pela Copa do Brasil ano passado. Thales chega ali de fundo. Edmilson. Renata, gol! Boa jogada do Thales pela direita. Quase sobrou até para o Barbio. E o Botafogo busca uma resposta. 24 minutos no segundo tempo. GG. Fabiano. GG pede devolução. Fabiano de calcanhar. Achou o GG. Tem a marcação do Guinha Azul que já ficou. Não, Guinha Azul na raça. Na experiência. E o Anderson tá caído, Luiz. E o Vasco vem com o William Barbio. São 2 contra 2. Bola tá em jogo. Barbio gingou. Caiu sozinho. Se levantou ainda o William Barbio. Volta o lance. O Thales estava pedindo na entrada da grande área. De novo o William Barbio. Botafogo se recompõe. Barbio bateu pro gol. GG. Zero Vasco, 0 Botafogo. Alex. GG. Tem muita habilidade. Adiantou demais. Vem na cobertura, Rodrigo. Martins Silva. Bola tá ali quase na nuca do Alex. Cabeçada sem querer. Pegou quando ele estava de costas. Barbio. Marlon. Tentou o drible. Passou o contato. Premier FC. O melhor time é o seu. Vivo, cobertura que sempre te acompanha, pega bem. Dankler manda pra frente. Rodrigo ganhou no alto. Mais uma falta a favor do Vasco.
Já se levantou o Aranda. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a boa defesa do Renan. Vamos relembrar o ataque aí, a jogada do Tales pela direita. Ele consegue o cruzamento. Edmilson passou da bola. Renan, antes que ela chegasse no William Barbio. Defesa importantíssima, com muita agilidade e reflexo do Renan. Que se a bola passa, era gol do Barbio. Buscou no reflexo o Renan. Luiz. Guido Nunes. Substituição no Botafogo, o Daniel com a 16 já está em campo no lugar do Renato com a 8, que passou a braçadeira de capitão para o André Bahia. Vai agilizar esse contra-ataque do Botafogo. Tem um bom passe e tem mais velocidade que o Renato. 0-0, Vasco e Botafogo. Falta do Tales. Temos 27 minutos. Daniel já em campo. Rodrigo Souto chamando mais uma vez Fabiano. Daniel. Errando o passe para o Anderson. Rodrigo Souto com a sobra. O Alisson, Daniel, o Alisson. Passou o Alex pela direita. Vem nas costas da marcação do Marlon. Tem cruzamento, Elias perdeu! A melhor chance do jogo. A chance mais clara de toda a partida na cabeça do Elias. Sem marcação nenhuma. Completamente livre, ele cabeceou para fora. O Botafogo perde uma chance claríssima, claríssima. Estava de frente pro gol, né? A bola veio, o cruzamento certinho lá pelo lado direito. Martin Silva ficou parado, sem chance, só rezando. Cabeceou mal o Elias. Perde a melhor chance do jogo, Botafogo. Daniel. Lá vem Botafogo mais uma vez. Daniel. Consegue o cruzamento, a bola desvia. Martin Silva. Posição com a mão no meio campo. Sobra do Vasco. Pedro Quem. Arana. Linha azul. Marlon. William Barbio. E marcação do Alex. Marlon. Com algum espaço para o cruzamento. Optou pela jogada por baixo. Girou na boa Edmilson. Consegue o cruzamento na segunda trave, olha o gol! Gol! É do Vasco! Tales! Tales de cabeça coloca o Vasco na frente! Tales! 1 para o Vasco! 0 para o Botafogo, veja de novo. Edmilson abriu espaço, achou a cabeça do Tales. Renan saltou e não cortou o cruzamento. Tales, Vasco 1, Botafogo 0. Lédio Carmona. Jogada do Marlon. Servindo Edmilson, o cruzamento foi alto. O Renan vai na bola, não consegue alcançá-la, né? E vem por trás da defesa. O Tales, que é um talismã, um jogador que a torcida adora normalmente. Ele não tem medo do jogo, ele entra para decidir e faz mais um gol com a camisa do Vasco. Um jogador que tem muito potencial a ser trabalhado no Vasco. Vai decidindo mais uma vez o Tales. Anderson pediu uma falta na jogada com o Tales, disse que foi empurrado pelo Tales. A arbitragem entendeu que o lance foi legal. Vamos ver de novo. Por um outro ângulo, o gol do Vasco, o Vasco na frente. Edmilson girando na frente do Dankler. Vamos ver se o Tales faz falta. Ele vem por cima ali do Anderson, Lédio. Ele se apoia no Anderson, sim. Me pareceu falta do Tales. A arbitragem entendeu que o lance foi legal, gol de Tales. Guido tem mexida no Botafogo. Tem sim, assim que saiu o gol, Eduardo Húngaro chamou imediatamente o Henrique, atacante, que entra no lugar do GG com a 10. Última alteração no Botafogo, entrada de Henrique. Henrique viveu um terrível jejum de gols, Lédio. Jogador que surgiu de forma extremamente promissora. Exatamente, não consegue despontar, deslanchar no futebol, né? Foi muito bem, foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 em 2011, mas não conseguiu se firmar no São Paulo, no Sport e agora no Botafogo. Tecnicamente ele é um bom jogador, mas não explode. 31 no segundo tempo. Barbio. Marlon.
Marlon. Chute para frente. Vasco vai chegando à segunda colocação do Campeonato Carioca, vai superando o Fluminense. E esse Vasco que vai sair um pouquinho aqui da capital carioca, né, Luiz? Vai passar 6 dias em Pinheiral, cidade onde fez pré-temporada, no sul do estado, pertinho de Volta Redonda, porque tem 2 jogos, quarta e domingo lá em Volta Redonda. Por isso fica por lá. Faz barulho a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Torcedor do Botafogo reclamando, pedindo uma falta no Anderson no lance do gol. Anderson sai com a bola dominada. Botafogo se torna mais ofensivo. Húngaro coloca vários atacantes no Botafogo. 1 pro Vasco, 0 pro Botafogo. Tá aí um deles, o Elias. Perdeu um gol feito quando o jogo estava 0-0. Volta para o Botafogo, Anderson na cobrança. Daniel acabou sendo desarmado. Esse é o William Barbio. O Vasco agora tem o contra-ataque. Barbio acelera, Edmilson pediu. Tem bola tocada para Edmilson. Dentro da grande área. Thales pede aqui na direita. Edmilson prende. Volta o lance com o William Barbio. Guinha azul. Aranda. Bola vem de pé em pé. Chega no André Rocha. Volta no Aranda. Vamos ouvir a torcida do Vasco. Tá valendo o lance. Aranda. Guinha azul. Marlon. Vasco valoriza a posse de bola nesse momento. Esse é o Rodrigo. William Barbio. Vem pra dentro da marcação. Faz o toque na entrada da grande área. Marlon bateu pro gol. É o lateral esquerdo, Marlon. Veja de novo o lance. Acorda a torcida do Vasco. O chute foi torto, hein? André Bahia. Guinha azul. André Rocha. Vasco 1, Botafogo 0, gol de Thales. À vontade ali, ganhou o Alisson. Bola equada para Martins Silva. Edmilson. Thales. Edmilson. Falta a favor do Vasco. Nós temos ainda muito campeonato pela frente, são 15 rodadas, mas com 5 o Botafogo vai parando em 5 pontos. Ficando distante já de Fluminense, Vasco e Flamengo. Falta para o Vasco. Esse é o Campeonato Carioca, 5ª rodada. Vasco vem de 2 goleadas seguidas, o Botafogo vem de 2 derrotas. Tem cruzamento. O Renan saiu mal do gol. Botafogo perdeu para Cabo Friense no Campeonato Carioca e perdeu para o Deportivo Quito pela Libertadores. 3ª derrota seguida do Botafogo. Exatamente, essa é a 3ª derrota seguida. No gol ele não alcançou a bola. Ele já mostrou uma certa hesitação e agora ele saiu mal. Chegamos a 35, é a torcida do Vasco. Bola acaba não chegando no Elias. Alex e Barbio. Alex. Guinha azul. Corte por baixo do Henrique. Premier FC, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Tá brava o Guinha azul com a entrada do Henrique, hein?
Vamos ver a jogada do Henrique com o Guinha Azul. O Henrique deu uma levantada no argentino. Era uma jogada também para cartão amarelo. 13.083 torcedores aqui hoje no Maracanã, a grande maioria de vascaínos hoje. Canta a torcida do Vasco no Maracanã. Vamos ouvir? Vasco em mais um ano de reconstrução. Bola tocada de cabeça, William Barbio. Rodrigo Jó entendeu que não havia impedimento. Barbio. André Rocha. Guinha Azul. André Rocha. Marlon. Esse é Guinha Azul. Thales. Guinha Azul. Aranda. Mais uma vez valoriza a posse de bola o Vasco. André Rocha. William Barbio. Você ligado no segundo tempo em alta definição de 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Mais uma posse de bola para o Botafogo, que faz boa distribuição aqui na esquerda. O Alisson vem no mano a mano, entrou na grande área, ainda o Alisson bateu pro gol. Martins Silva. Grande defesa do goleiro do Vasco. Bonita jogada do Alisson, quase o empate do Botafogo. Martins Silva, escanteio. A torcida do Vasco grita o nome do seu novo ídolo. Martins Silva, goleiro uruguaio. Fabiano batendo escanteio para o Botafogo. A bola vem na entrada da pequena área. Barbio não chegou. Botafogo insiste, sai do gol Martins Silva. André Rocha. Guinha Azul. Guinha Azul veio do Libertad para o Vasco. Estava jogando de novo no futebol paraguaio. Bola tirada de cabeça pelo André Bahia. É o autor do gol, Thales. O Vasco vai chegando a mais uma vitória muito importante para o torcedor do Vasco. O Vasco vai chegando a mais um jogo sem sofrer gol. William Barbio. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Primeiro clássico do Campeonato Carioca. Henrique. Tentou uma jogada ali para o Daniel, posse de bola para o Botafogo. Primeiro FC, o melhor time é o seu. Dove Men Visible Dry, invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. Dunkler. Guido, como é que está o Eduardo Húngaro? Muito insatisfeito com o time, viu, Luiz? A todo momento ele olha pro relógio. A sensação, a vontade, na verdade, é de que encerre logo esse jogo. Briga do Henrique pela direita. Posse de bola para o Botafogo de Alex. Botafogo tem pouco tempo para buscar um empate. 41 minutos no segundo tempo. Elias faz o toque marcado, impedimento do Henrique.
De novo, estava nitidamente voltando o Henrique. Vai se levantando o Rodrigo. Ano passado o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, garantindo vaga nessa primeira fase de Libertadores, chamada por muitos de pré-Libertadores. Quarta-feira tem o jogo da volta aqui no Maracanã contra o Deportivo Quito. Led, falando nesse jogo, essa derrota com os reservas causa algum reflexo para quarta-feira? Eu acho que não. Eu acho que os titulares estão muito focados nesse jogo pela Libertadores. Virou a prioridade do Botafogo, deve ser mesmo. Eu hoje entraria com time misto, não com todos os reservas em campo. Foi a opção do Eduardo Húngaro, mas eu acho que não traz reflexos. Eu acho que os reflexos... Vamos ver se... Vamos ver, o ataque é perigoso, a bola foi mal tocada aqui para o Alisson. O passe final foi um problema o jogo inteiro, né, dos dois times. Eu acho que essa derrota no Clássico, se ela realmente prevalecer aqui contra o Vasco, vai se refletir caso o Botafogo não se classifique na Libertadores. Aí vai ser um acúmulo total de perda. O Botafogo não desiste, quer o empate. Henrique pediu. Acabou prendendo ali o Elias, não fez o cruzamento. Tá cansado o Guinha Azul. Vamos caminhando para o fim do jogo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Olha a sobra com o Daniel na entrada da área. Henrique tentou girar para o gol. No bate-rebate ficou com o Alisson. É pressão do Botafogo. O Alisson foi desarmado. Thales toca na frente para a correria do Bárbio. André Bahia recuando para Renan. Daí para Dankler. Botafogo tenta o empate no fim do jogo. Virada de jogo. Tentativa aqui para o Alisson. Anderson. O Alisson entrou com disposição, entrou bem no jogo. Posse de bola para o Botafogo. Anderson. O Alisson. Daniel. O Alisson saiu a tabela, ele bateu pro gol. Tá querendo o jogo, o Alisson. Veja de novo, na tabela com o Daniel, a finalização do Alisson. Foi longe. Ganha tempo, usa a sua experiência. Martins Silva, que está com 30 anos. Bahia. Rodrigo solto. Daniel. Girou para o lado errado. Sobra do Botafogo de Dankler. Esse é Alex. Bola bem trabalhada pelo meio. Daniel. Rodrigo. Alex. Henrique. Daniel. Tentativa de tabela para o Henrique. E é tiro de meta para o Vasco. Vai mudar o Vasco. Danilo, 18, no lugar de Edmilson, 7. Lédio Carvalho. Um garoto que deve estar jogando seus últimos meses pelo Vasco e deve ser negociado com o futebol do exterior. Para ganhar um tempo ali na substituição, para recompor um pouquinho a defesa. E o juiz entrou ali. Finais. Desculpa aí, Lédio, mas o Fabiano tomou a mãozada do Bárbio. Eles querem apressar a saída do Edmilson. O Edmilson está saindo de forma lenta. Por isso a reclamação do Botafogo. Danilo em campo. Ele tentar empurrar o adversário. O juiz dá mais tempo. Serão 3 de acréscimo, Luiz. Cartão amarelo para Martins Silva. Fazendo ser o goleiro do Vasco. O juiz prometeu o jogo até 48. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Botafogo tenta o empate.
Henrique, dominou na boa, dominou bem, faz o lançamento na esquerda, Martins Silva sai do gol. O Alisson pedia a tentativa, foi para o Elias. O Alisson reclamou do Henrique. Linha azul. Bola dividida, posse de bola para o Vasco. E a torcida volta a gritar o nome do goleiro uruguaio. O trauma do ano passado foi tão grande, Led, que qualquer defesa com um razoável grau de dificuldade, essa nem foi das mais difíceis, a torcida vai à loucura com o Martins Silva. Mas não é fácil para o torcedor passar um ano inteiro sem um goleiro de confiança, com uma série de erros importantíssimos dos 3 goleiros do Vasco durante o ano inteiro. Ficou um trauma para o torcedor e o Martins Silva tem a responsabilidade de resolver esse problema. E tem tudo para resolver, é um grande goleiro. Thales, Barrio. Falta marcada a favor do Botafogo. O Botafogo não desiste. Vamos para o último minuto de partida aqui no Maracanã. E lá vem o Renan para dar um chutão para frente. Os zagueiros vão para o ataque. O Botafogo vem para um último lance. Renan faz o lançamento. Bola para a entrada da grande área. Os zagueiros estão no ataque. Bahia de cabeça para o Daniel. Martins Silva sai do gol e defende o goleiro do Vasco. Estava bem protegido pelo Rodrigo. O Rodrigo não gosta ali da jogada com o Daniel. Vai acabar o jogo aqui no Maracanã. O juiz pede a bola e termina a partida. Mais uma vitória do Vasco. O Vasco vence o primeiro clássico do Campeonato Carioca em 2014. 1 para o Vasco, gol de Thales. 0 para o Botafogo. Led Carmona, ficou de bom tamanho, Led? Ficou de bom tamanho. O Vasco não fez um grande jogo, não. Muito pelo contrário. O primeiro tempo foi até melhor que o segundo, mas procurou mais o gol, se interessou mais pelo jogo que o Botafogo, entrou